Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? Abençoando vidas, abençoando famílias. Mateus capítulo 7, do 24 ao 27, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vamos falar, cada verso lido eu faço um comentário aqui. Ele está dizendo que todo aquele, todo é todo, são para todas as pessoas, né? Só que ele diz aqui, que escuta, que ouve as minhas palavras, ou seja, as instruções de Jesus. Para você entender esse ensinamento aqui, é muito importante quando você lê, por exemplo, o capítulo 5 de Mateus, né? O ideal é isso, né? Você começa lendo lá Mateus capítulo 5, que fala as bem-aventuranças, né? Então você vai lendo o capítulo 5, aí você lê o capítulo 6, né? Aí quando chega, você lê o 7, aí quando chega nesse versículo aqui, no final do capítulo 7, Jesus faz um resumo, como se ele estivesse fazendo aqui uma conclusão ali dos seus ensinamentos, né? Como se fosse isso, uma conclusão. Aí ele fala, ó, todo aquele que está me escutando, está ouvindo as minhas palavras e está colocando em prática, esse é o negócio, colocar em prática, né? Praticar, não só ouvir, acreditar, mas não praticar. Que ele coloca em prática, ele diz assim, eu vou comparar ao homem prudente. Então ele compara uma pessoa prudente que está edificando a sua vida, a sua casa, sobre a rocha. Daí ele diz assim, olha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então a gente percebe que mesmo você fazendo a coisa certa, mesmo você praticando os princípios da palavra de Deus, né? Você buscando seguir a Jesus, então vai vir tempestades na vida, vai vir ventos contrários, porém você não cairá, você não será destruído. Está entendendo isso? Isso é muito forte, isso aqui é tremendo isso aqui, porque você está bem alicerçado, né? Você está firmado numa rocha, numa boa construção, você está ali firme, não é? É isso. Compreendeu? Lembra uma ocasião, isso já aconteceu há muito tempo atrás, inclusive foi na cidade de Guaratuba, né? Se eu não me engano, em Guaratuba lá, há muitos anos atrás, um prédio desabou tudo lá, né? Então, por quê? Porque não foi feito, a construção não foi bem feita, né? As estruturas ali, né? As colunas, a fundação, toda aquela coisa ali não foi bem feito, né? Então dá problema, né? Então aquilo que você faz de qualquer jeito, aquilo que a pessoa faz não faz corretamente, né? Então vai ter consequência, né? Mas aquele que faz certo, mesmo tendo problemas, ele vai sobreviver. Está compreendendo? O verso 26, Mateus 7, 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, ou seja, não coloca em prática, compará-lo-ei ao homem insensato. Então ele compara a pessoa que não cumpre as palavras de Deus, ou seja, que não coloca em prática, tem conhecimento, mas não pratica, ele chama a gente de insensato, para quem não pratica. É uma pessoa insensata, é uma pessoa que não está tendo sabedoria. Está compreendendo? Então, essa pessoa diz assim, edificou a sua casa sobre a areia. Olha só, edificou na areia. Então, aí ele diz, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, essa pérola de sabedoria aqui, nesse início de programação, que você vem analisar. Você nos ouve aqui a semana toda, tem gente que consegue ouvir de segunda a sexta, tem outros que ouvem só um dia ou outro por causa de trabalho, outros compromissos, mas tem gente que não ouve de manhã, mas ele vai lá no nosso canal, Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube, e ele ouve a palavra, então ele acaba ouvindo, está aprendendo. Pode notar,
Você que está buscando praticar os princípios, os ensinamentos, sabe, da misericórdia, do perdão, perdoar quem te ofende, buscar sempre estar com o teu coração limpo, né? Purificado por Jesus, pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, quando você se arrepende, quando você acerta a sua vida, pode notar como melhora as coisas. As coisas começam a fluir na tua vida, as coisas começam a acontecer. Então, a obediência atrai o favor de Deus. A obediência atrai a bênção de Deus. Está compreendendo? A obediência. Então, reflita como você está na sua vivência cristã, como que você está na sua jornada da fé. Você apenas ouve e fica por isso mesmo? Ou não, eu ouço, entendi o que Deus falou, agora vamos exercitar, vamos colocar em prática. É isso. E assim a gente vai vencendo, gente, os desafios, né, que todas as pessoas enfrentam. Mas quem está na verdade, quem está fazendo a sua vida, né, construindo a sua vida, sua jornada de fé em Jesus, na sua palavra, pode ter certeza, a gente está bem mais seguro. E falando em segurança, eu já quero juntar esse assunto aqui justamente com a palavra confiança, uma palavra tão interessante aqui. No Salmo 11, Salmos de número 11, o verso 1. Salmo 11, verso 1, diz assim: No Senhor confio, como dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro. No Senhor confio. Vamos pegar essa palavra, confio, de confiança. Então, é impressionante isso aqui, porque a confiança, minha gente, a confiança é uma das marcas da vida de quem serve a Deus. Nós confiamos em Deus. Então, você que está na semana aí, que a gente está intensificando as orações, e você começou lá na segunda ou no domingo, através de uma live que eu faço, você pegou aquela frase, eu faço parte deste exército. Quem sabe, meu querido e minha querida, nós somos chamados também, que fazemos parte de um exército de Deus, né? Somos soldados de Cristo, né? Vamos usar essa linguagem militar, né? Soldados de Cristo. Pois bem, quem sabe hoje, você passou a semana toda ouvindo sobre isso, e você está aí como um soldado ferido, né? Provavelmente deve ter gente me ouvindo que é um soldado, serve a Deus, é uma bênção e tal, mas está se sentindo ferido. Aquele soldado que foi ferido numa batalha, que foi ferido num conflito e ficou essa sequela. Só que eu não estou falando de uma ferida física, mas muitas pessoas estão feridas nas suas emoções, talvez um conflito familiar, talvez uma discussão conjugal, com o marido, com a esposa, talvez com os filhos, talvez com o vizinho. Houve um problema ali, né? E de repente, né? E você ficou ferido, machucado, às vezes até mesmo, né? Hoje em dia, infelizmente, né? Hoje em dia você vê conflitos dentro de pessoas da mesma fé, né? Eles se pegando aí, se pegando, essa é boa, né? É impressionante, né? Então, por quê? Porque eles perdem o equilíbrio, parece, né? Tem hora que nem parece que são servos de Deus. Então, a gente vê aí cada coisa absurda acontecendo, né? E então as pessoas se ferem. Então eu quero pedir nesta manhã, em nome de Jesus, né? Que você possa perdoar essa pessoa que te machucou, que te feriu, porque você está vendo que você não está bem. Você está vendo que tem coisa que travou na sua vida. Você está percebendo, faça uma autoanálise. O ser humano hoje em dia não gosta de pensar, mas Deus deu cabeça, neurônios, memória, mente, né? Para a gente pensar. Se você não pensar, alguém vai pensar no seu lugar. Aí alguém vai manipular você, porque você não pensa, tem que pensar. Nós temos uma mente, pensar, pensamento, refletir. Reflexão é isso. Você ouve uma instrução, você ouve ali algo que gera conhecimento, você vai refletir sobre aquilo e vai dizer, eu pego para mim, coloco em prática, isso não é para mim, então você tem que refletir. É para você ou não é para você? Você está compreendendo? É assim que é a vida.
Nem tudo que eu ouço eu pego para mim. Tem coisa, não, isso aqui não é para mim, então descarto aqui, descarto ali. Você está entendendo? Isso é pensar, isso é refletir. Então você tem que usar essa mente abençoada aí que Deus te deu aí. Tem que pensar. Não pode ser, eu não penso nada, não, vou levando a vida. Vai nessa. Tem que pensar assim, né? Senão não precisa mente, nem pensamento, memória, cabeça, né? Então, às vezes tem soldados. Então que nesta manhã você pensa, pera lá. O que aconteceu? Quando que aconteceu? Então você tem que se curar hoje. Hoje nós fechamos aqui pelo rádio, essa semana aqui, dentro dessa... O soldado, sabe por que eu estou falando isso aqui, gente? Porque se você faz parte de um grande exército que está orando e está caminhando aqui com a gente, então é óbvio que vai ter soldados feridos. Por quê? Porque é uma batalha. E não estamos falando de batalha humana, não estou falando de conflitos militares, de um país contra outro, ou um conflito interno, né? Não estou falando disso. São questões espirituais que eu estou dizendo. São fatores espirituais. E se você está ferido na sua alma, né? Nos seus sentimentos dentro de você, então você está com um problema espiritual também. E se não corrigir isso, pode gerar uma doença física. Pode trazer outras consequências, né? Consequências. É tipo assim, se a pessoa está triste, né? Por algo que aconteceu, eu creio que toda tristeza ela vai passar. Você não pode casar com a tristeza, senão você vai morrer junto com ela. Entendeu? É isso que eu estou te ensinando. É isso na semana de oração, porque, entenda uma coisa, a Bíblia diz assim, a Bíblia diz, antes crescei na graça e conhecimento. Então, a graça, o favor de Deus, a graça. Mas conhecimento, então, nós temos que entender que nós precisamos de conhecimento. O próprio Deus diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Não é nem de oração, é conhecimento. Então, a pessoa que não tem conhecimento, ela se torna uma pessoa ignorante. O que é uma pessoa ignorante? Ela não entende do assunto e fica falando bobagem, né? Então, ignorante não é um palavrão. É uma pessoa ignorante. Não entende aquele assunto, não compreende, certo? Mas você tem que passar a entender. Então, entenda uma coisa, Jesus tem planos para você, Jesus ama você, Jesus, né? Jesus, ele perdoa os seus pecados. Quando você arrepende, os confessa, ele vai perdoar. Jesus ouve a oração sincera. Jesus deu a sua vida para salvar você, para salvar a minha vida, para salvar a humanidade. Jesus veio para nos trazer vida e vida com abundância. Jesus, nós chamamos ele de médico dos médicos. Nós chamamos Jesus, o nosso Deus, o Deus provedor, o Jeová Jiré, o Deus provedor. Então, meu querido e minha querida, a palavra é confiança. Confiança não se trata apenas de uma crença, de alguma prática religiosa, mas confiança é relacionamento. Essa é a palavra que eu venho falando essa semana, relacionamento. Então, confiança é relacionamento profundo que nos leva justamente a depositar nele, ou seja, em Deus, toda a nossa confiança. E digo mais, nada, absolutamente nada deve limitar essa entrega. Sabe por quê? Pois Deus é absolutamente confiável. Confiança, crer, acreditar, confiança. Não se espante. Você está sendo curado hoje com essa palavra. Você está sendo restaurado hoje com esta palavra. Olha, eu vou contar uma coisa aqui que aconteceu na minha família. Nessa ocasião, eu deveria ter em torno de 15 anos. Eu lembro mais ou menos, mas como a minha mãe, a gente caminhava junto, então a gente trocava ideia e tal, só tinha eu de filho, então não tinha concorrência para falar comigo, né? Era mãe e filho. E eu vou contar algo familiar que aconteceu, você vê, eu tinha 15 anos, faz muitos anos. Mas preste atenção que isso aqui poderá te ajudar. Preste atenção, Deus está me levando a falar isso aqui. Nós estamos falando de confiança. E eu disse que tem alguns soldados feridos. Preste atenção. Estava a minha família, meu avô, minha avó,
os pais da minha mãe, a minha mãe, algumas tias, um grupo, só a nossa família, nós servíamos a Deus em uma denominação. Isso eu tinha 15 anos de idade, preste atenção que poderá ajudar muita gente. E aí teve um dia lá que o pastor da igreja, ele fez uma reunião só com a membresia, né? O pessoal fala membresia ali, os que frequentavam, era membro daquela igreja local. E o que aconteceu? E parece que o tema ali foi meio caloroso. E o meu avô, olha que no meu avô, quem me conhece, eu sempre falo do meu avô Jorge Nogueira, né? O meu avô, sei que o pastor falou um negócio lá e o meu avô, ele não concordou. Olha que negócio, ele não concordou, ele não concordou, como era algo assim, uma reunião fechada, mas todo mundo podia falar, ele discordou. E quando ele discordou, olha só que coisa, o pastor revidou, né? Ali, claro que houve, vamos assim dizer, eu não sou juiz de ninguém, mas pelo que eu entendi na época, teve falha dos dois lados, vamos assim dizer, né? Mas, o que acontece? O pastor revidou e foi um pouquinho áspero, pelo que, nessa conversa. E tinha pessoas ali. O que aconteceu? A minha mãe, que estava lá, certo? Ela pegou as dores de quem? Do pai. Ela ficou assim, ela se abalou, porque até então não tinha visto uma cena daquela, e ela a princípio, ela pegou a dor do pai, não é? Porque ela estava ali do lado, viu ali tudo o que estava acontecendo. Ok. O que aconteceu? Isso a minha mãe contava para mim, essas histórias aí. E daí, o que aconteceu? A minha mãe ficou 3 meses, olha só, 3 meses. Ela continuou indo no culto, ela continuou indo adorar a Deus, né? Normal. Só que ela ia e ela não conseguia encarar o pastor. Olha que interessante esse negócio. Isso aqui acontece muito em dia, de outras maneiras, mas é quase a mesma coisa. De relacionamento, né? Com pessoas, família, etc. E ela ia. E ela ia lá e não deixou de servir a Deus, mas estava ali ainda chateada, mas não contava para ninguém. A minha mãe tinha de um lado era qualidade, né? Ela não ficava aí falando da vida quando estava com um problema, ela não ficava contando, ela segurava a onda, orava e etc, né? Ok. Aí o que aconteceu? Foi 1 mês, foi 2 meses e tal. Um certo dia, ela disse que foi adorar a Deus e num dia lá começaram a cantar um cântico, um hino lá, uma canção, né? E dizia mais ou menos assim, aquela canção que diz assim, abraça o seu irmão e perdoe ele, tipo assim, eu não lembro direito, só sei que é uma canção fácil assim, mas que a letra dizia que era para cumprimentar uns aos outros, né? Cumprimentar uns aos outros. E assim aconteceu. Aí a minha mãe disse que o pastor não sabia de nada, ele nem imaginava que a minha mãe estava chateada com o episódio, né? E ela disse que o pastor veio e cumprimentou-a dentro daquela canção, daquele cântico. Sabe quando você canta com mais gente e tem música que pede para você cumprimentar o outro? Tipo assim, né? E o pastor veio e disse que deu um sorriso para ela e a cumprimentou. Ela disse isso para mim na época. Quando ele fez isso assim, disse que caiu aquela tristeza, tirou. Voltou tudo à normalidade. Por quê? Porque era algo espiritual que também afetou o psicológico, o emocional ali. Houve uma barreira ali. Não teve mais nada. Depois tudo foi se acertado e voltou à sua normalidade. E o pastor nunca ficou sabendo desse episódio, porque ela começou a orar em cima disso. Que ela não queria que aquilo ali atrapalhasse a sua convivência espiritual com os demais ali daquela comunidade local. Você está entendendo? E ela foi restaurada. Então ela venceu com oração e Deus preparou, num momento ali de louvor, de adoração, o Espírito Santo agiu ali e aquela barreira, aquela nuvem esquisita que estava ali pairando naquele ambiente, na mente dela pelo menos, desapareceu e ficou a maravilha. E continuamos firmes ali adorando a Deus. Você entendeu? Então isso aqui chama-se o quê? Então você tem que orar. Então, às vezes, você confia em Deus, é uma coisa que eu estou falando, confiança em Deus, beleza. Agora, se você confia em Deus, você tem que entender que você e eu somos seres humanos. E como seres humanos, nós estamos sujeitos a falhar com alguém ou alguém falhar com a gente. Isso é o óbvio. Isso está na Bíblia. Existem os problemas. Agora, o que não pode é você ficar
as palavras antigas, né? Tem gente que fala, fulano está remoendo, né? Fica ali falando de uma coisa, porque hoje em dia muita gente, em vez de orar, em vez de apresentar a Deus essa situação calado e falar com Deus para que Deus ajude a resolver essa pendência, não. As pessoas estão feridas e começam a falar para todo mundo. Aí só vai piorando a situação. Porque ela começa a falar mal daquela pessoa que a feriu, que a machucou, com palavras, coisas desse tipo, né? Então, meu amado, e quando a pessoa ela se bloqueia, ela fala, o que acontece? Ela vai se adoecendo. Se ela não corrigir, se não houver uma cura ali na alma dessa pessoa. Eu sei, claro que tem gente que pode pensar assim, mas fulano me fez uma coisa, pastor, que é imperdoável. Ah, é? Eu e você tínhamos uma dívida impagável, que eram os nossos pecados. Era impagável. Jesus veio e pagou a conta. Pagou. Ele deu a sua vida e ele levou sobre si todos os nossos pecados. E a oração do Pai Nosso é muito forte. Hoje muita gente conhece de cor a oração do Pai Nosso, mas às vezes só fala aquelas palavras, mas nem percebe como tem compromisso na oração do Pai Nosso. Quer ver? Diz assim, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É assim? Até aí está tudo bem, não está? Tem uma parte que ele fala assim, perdoa as nossas ofensas. Olha só, você está pedindo para Deus, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E tem outra versão que diz assim, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, como é que pode? Se eu sou um cristão de verdade, e eu não perdoo quem me machucou, quem me feriu, quem me maltratou, quem me desprezou, eu vou perdoar. Eu vou liberar esse perdão. Porque eu quero viver coração, alma limpa. Viver com a mente sadia. É isso que você precisa entender. Então, existem milhares e milhares e milhares e mais milhares de pessoas doentes porque elas não perdoam. Você vê, eu estou falando de confiança. Porque se eu confio em Deus, eu vou orar. Se eu vou orar, Deus vai ministrar o ensinamento. Eu estou ensinando. Estou dando esse ensinamento para você. Então, faça um pente fino na sua vida, não na vida dos outros. Façam, se é o teu caso, se essa palavra serve para você, então é justamente Deus está falando, eu quero te curar hoje. E é o Espírito Santo que vai te ajudar, mas você tem que querer. Você tem que querer. No episódio lá da minha mãe, ela não desistiu. Ela poderia falar, eu não vou mais servir a Deus, eu não vou mais lá na igreja, eu não vou mais não sei o quê, né? Hoje qualquer coisinha as pessoas... Por quê? Porque são pessoas doentes. Os seres humanos estão doentes. No meio do povo de Deus, está cheio de povo de Deus doente, por causa desses problemas. Entendeu? E a pessoa que está machucada, ela vai ferir outras pessoas se ela não for curada. Esse assunto é muito importante. Esse assunto é muito espiritual. Né? É muito espiritual. Por que hoje aumentou, né, os atendimentos psicológicos, terapêuticos e tudo mais? Por quê? Por causa disso. Por causa disso. Tem coisa que é só Jesus para curar. E tem coisa que profissionais dessa área ajudam, com certeza. Né? Ajuda, toca na ferida ali, tem lá uma maneira de abordar que ajude muito, com certeza. Mas sabemos que precisa do agir ali de Deus. Então, meu amado, você que está como um soldado, se você está ferido, hoje é dia de Jesus te curar, de ministrar sobre você, sobre a minha vida. É isso, sabe? É muito gostoso, muito bom quando você pode ter tido um conflito, atrito com pessoas, sabe, mal entendido, pontos de vista diferentes. Tem gente que perde amizade por causa de ponto de vista. Cada um tem o seu ponto de vista em certas coisas, agora você vai discutir por isso, né? E digo mais, é isso que vos digo, né? Que esse ano, principalmente nós brasileiros, né? Você tem que tomar muito cuidado para que você não venha, né, ficar aí tendo conflitos aí
discutindo coisas aí por causa das coisas desse ano que tem aqui no Brasil, que vai ter no mês de outubro. Você não fica aí perdendo amizade por causa de ponto de vista, de ideologia, essas coisas aradas, não. Não cai nessa ladainha, não. Sabe? Não vai perder amizade com um parente, com um amigo, só porque eles são os extremos, né? Todo extremo não é bom. Os extremistas aí, né? Então você tem que ter cuidado, né? Se você acredita em algo e você defende aquela tese e você crê que está certo, tudo bem, mas não queira obrigar o outro a entender. O outro também tem a tese dele e é duas cabeças que vai bater cabeça. Não vai dar certo. Tá entendendo? Tá entendendo a revelação, meu irmão? O negócio é forte, hein? É forte demais, né? Eu tenho meus posicionamentos em algumas áreas, mas eu tenho o meu jeito. Eu não gosto de torná-las públicas, né? Mas eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho um direcionamento, entendeu? E é assim que você tem que entender também, né? Mas, voltando aqui na confiança, né? Que eu tô falando de confiança em Deus e você ser curado hoje. Então perdoe. Perdoe ali o teu pai, tua mãe, teu tio, pastor, sei lá, pastora, o João, a Maria, o Joaquim. Tem tanta gente, eu não sei, eu tô dando nomes aqui hipotéticos, né? Mas é você aí, mano. É isso aí. Que quem, sabe, quando você tem a alma limpa, você perdoou quem te machucou, você vai crescer, você vai voar alto, sua vida vai para frente. Tá entendendo? Agora, uma pessoa ferida na alma, machucada, aí vem o quê? Aí vem a tristeza, vem depressão, vem outras coisas, começa a ter doença no corpo, daqui a pouco o coração dispara, é tanta coisa. É uma coisa, a Bíblia fala assim, um abismo chama outro abismo. Entendeu? É isso aqui. E o que está acontecendo? Eu não gosto de falar isso aqui, mas eu vou falar. Vou falar bem de leve aqui. Então, em muitos lugares já não ensina mais essas coisas. Não ensina. Só ensina o oba-oba. E tem lugares que as pessoas elas querem ouvir uma palavra só motivacional. Que as motiva, né? Mas se tiver doente, tem que ser curado. É isso. E Jesus, ele está falando com a gente. Olha só. 1 Pedro 5,7. 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então entenda uma coisa. Pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que não têm a fé em Cristo, ou seja, muitos falam os ímpios, né? A Bíblia fala ímpio, né? Por exemplo, os ímpios exigem provas da existência de Deus, sabia? Tem gente, eu exijo provas. Eles querem vê-lo, tocá-lo, submetê-lo a critérios da razão humana. Como que eu vou colocar Deus num critério humano, sendo que Deus é soberano, Deus é o todo-poderoso? Não tem como. Porém, você, eu, ou quem sabe nós, confiamos no Senhor, que confiamos em Deus, que confiamos em Jesus, não dependemos dessas evidências para a gente crer. Por quê? É a fé que nós temos. Não é uma fé cega, é uma fé inteligente. A fé que recebemos nos dá a convicção de que Deus está atento às nossas necessidades. E Ele está empenhado em cuidar de nós. É o que eu li aqui, 1 Pedro 5,7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem que cuidar de vós. Você não tem que ficar carregando um fardo que não é teu. Você não tem que carregar. Sabe, Jesus, certa ocasião, disse assim, olha, cada um pega a sua cruz e siga-me. Né? Cada um. Você não tem que carregar a cruz do filho, da filha, do marido, do tio, da tia. Cada um carrega a sua. Tá entendendo? É isso. Então, gente querida, a confiança em Deus fortalece a nossa fé e nos mantém firmes diante das adversidades. E tem mais. Ainda, gente, ainda que enfrentemos provações ou perseguições que tentem nos desanimar, basta lembrarmos do grande amor que Jesus demonstrou na cruz. Quando Deus entregou o seu único filho, Jesus, para morrer por nós. Gente, essa verdade renova nossas forças, fortalece nossa esperança. Então, quem confia no Senhor jamais será
abalado. Abalado. Tá entendendo? Olha só esse aqui, ó. Salmos de número 125, o verso 1, diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Monte de Sião, simbolizando o quê? Segurança, força. Não vai ser abalado quem permanece confiante em Deus. Vai estar forte. Vem ventos contrários, vem uma tempestade daqui. Tempestade que eu digo são os problemas, né? Lutas e outras coisas mais. Agora é o seguinte, gente. Sabemos que nem sempre é fácil nos sentir seguros. Nenhum de nós não somos anjos, né? Nós temos nossos limites, o lado humano. Então, sabemos que nem sempre é fácil nos sentir seguros. Mas preste atenção. Há momentos em que as dificuldades são tão intensas que despertam medo e insegurança. É ou não é? Não é pecado admitir isso. Só que nessas horas, tá? Podemos ser tentados a desanimar. É aqui que entra. Tem muita gente que está desanimando aí. Mas Deus, preste atenção, mas Deus, rico em misericórdia, Ele nos fortalece. Nos fortalece, aleluia. Ele nos fortalece. Ele nos sustenta, nos tornando resistentes e perseverantes. Numa certa ocasião na minha vida, alguém disse: nossa, como é que você consegue ser assim? Não é que eu consigo, é Deus que me dá essa graça para conseguir. Que se eu fosse pela carne, a vontade era outra. Mas Deus é gracioso, é misericordioso e Ele nos dá força para a gente resistir diante dos problemas e de conflitos. Aliás, ninguém está isento disso. Ninguém está isento disso. Se você vivesse, imagina você morar 365 dias sozinho, sem contato com ninguém. Vamos supor, sem internet, sem televisão, sem rádio, sem ninguém. Imagina, você vai dar um treco no você. Porque o ser humano não foi feito para se isolar do mundo e de todo mundo. Entende? É isso. Não tem sentido. O nosso Deus é um Deus relacional. O que é isso? Ele quer se relacionar conosco diariamente. O ser humano é um ser relacional, ser social. Você tem que ter relacionamentos saudáveis com pessoas. Só que onde tem mais de um, poderá ter conflito. Não é assim? Quando você era solteiro, você tinha um tipo de conflito. Você casou, falando: meu Deus, agora eu casei, vou ser feliz para sempre. E de repente essa felicidade para sempre não existiu. Houve um conflito, houve um problema. Tem casais que conseguiram se acertar e estão aí com seus 20 anos de casado, 30, 40, 50. Infelizmente outros não conseguiram. Você está entendendo? Então é isso aí. Então onde tem gente, vai ter opiniões diferentes, vai ter pensamento diferente, não é? É isso aí. Então nós temos que ser não só inteligentes, mas temos que ter sabedoria. Sabedoria. Às vezes você vai entrar num ambiente com outras pessoas, você não pode chegar lá e já querer, né, ser o cara daquele ambiente. Fica na tua ali, você tem que entender o ambiente. Entendeu? É esse negócio aí. Então é isso. Então, meus amados queridos, vamos lá. Quando as aflições, preste bem atenção nisso aqui, quando as aflições parecerem profundas demais, né? E até ameaçarem roubar a sua esperança, não se entregue ao desespero, nem permita que o medo domine o seu coração. Mesmo que tudo pareça incerto, tá? Mesmo que tudo pareça incerto, lembre-se de que Deus continua no controle. Oh, que maravilha! Salmos 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e permita que ele conduza a sua vida. Confiança, confiança, confiança no Todo-Poderoso. Que Deus abençoe você, a sua família linda que você tem. Sabia que você tem uma família linda?
Eu não estou falando de características do rosto, física. Você tem uma família linda. Preste atenção no que eu estou falando, isso é muito sério. Você, meu amado e amado ouvinte, você tem uma família linda. Ah, pastor, linda? Onde o senhor está vendo isso? É que você não conhece eles. Estou falando que tem. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo morreu pela sua família também. Jesus morreu por todo ser humano. Por todos. E Jesus tem interesse em salvar a todos. Então, abençoe a sua família. Ore pela sua família. Você está com um conflito mal resolvido com a sua família? Com o marido, com a esposa, com o filho, com a filha, com a nora, com a sogra, com o genro, com, sei lá, com o patrão, com a patroa, né? Com o irmão da fé. Mas vamos começar na família, família de sangue. Então pensa bem. A vida é passageira. A vida é passageira. Adianta as pessoas ficarem em conflito, briga daqui, briga dali, aí de repente um daqueles parte para o andar de cima, aí todo mundo vai lá chorar. Isso é uma hipocrisia. Porque quando estava vivo não se conversava e agora vai chorar? Nem devia chorar. Não é certo? Se for olhar pela lógica, é assim, né? Pela razão, assim, é esse negócio. Então pense bem, a vida é curta, a vida é rápida, passageira. Então aproveita hoje. Hoje é dia de perdão, de restauração, de alegria, de paz e renovar a nossa confiança em Deus. Em Deus. Está entendendo? Martinho Lutero escreveu isso aqui, ó. Fé é uma confiança viva e ousada na graça de Deus, tão certa que alguém estaria disposto a morrer 1000 vezes por ela. Essa confiança produz alegria, coragem e disposição diante de Deus e de todas as criaturas. Ela é uma obra do Espírito Santo e não pode ser separada das boas obras, assim como a luz não pode ser separada do fogo. Então que Deus abençoe, fortaleça a sua fé, o seu ânimo e renove as suas forças. Eu quero fazer um pedido aqui para você que está me assistindo pelo canal no YouTube do Agindo Deus Quem Impedirá. Eu peço que você que ouviu a mensagem toda, que você pegue aqui embaixo, aqui no YouTube, tem um link, está escrito compartilhar. Tem uma seta virada para a direita, assim, compartilhar. Procura essa palavra, compartilhar. Clica nela, vai gerar o link dessa mensagem no canal, no YouTube, Agindo Deus Quem Impedirá. E repassa. Repassa para todo mundo. Põe no grupo da família aí. Faz isso. Põe no grupo da família aí. Quem sabe você não pode falar, eu falo por você. Não que eu estou falando por você, mas eu estou falando da palavra de Deus. Você não vai conseguir explicar tudo que eu falei, mas então compartilha aí. Pega esse vídeo aqui e compartilha, irmão. É isso aí, você também vai estar semeando, né? Tá certo? E Deus agirá. Deus, nós confiamos em Ti. Que essa certeza, Pai, venha fortalecer o nosso coração e nos dê coragem para prosseguir. Ajuda, meu Deus, a cada um de nós, a cada pessoa, a descansar em Teu cuidado e a permanecer firmes em qualquer circunstância. Deus Todo-Poderoso, através desta palavra eu creio que vidas estão sendo curadas fisicamente, curadas na alma, feridas emocionais. Eu creio no poder da oração, eu creio no poder do ensinamento da Tua palavra. E o Senhor falou comigo, o Senhor está falando certamente com muitas pessoas, Pai, que essa palavra não fique aí no ar espalhada, mas entre em corações que precisam ouvir e serem curados, restaurados e abençoados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro e declaro um tempo de restauração, um tempo de renovo espiritual, um tempo de despertamento espiritual, um tempo em que você está sendo curado, curada para voar alto, para decolar para novos projetos. Eu creio, aleluia. Deus vai colocar em mãos de pessoas a partir de agora novos projetos. Talvez aquele projeto que parou e esta palavra está te curando hoje, que o problema não é o projeto,
O problema é você que precisa estar curado, restaurado, para você deslanchar na vida, crescer, evoluir, ir para frente. Em nome de Jesus, sejam abençoados. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Comunicado oficial. Você que acompanha o Ministério Agindo Deus, Quem Impedirá, pela Marumbi AM de Curitiba, preste atenção nesse momento. Estamos em um tempo decisivo. Para continuarmos levando fé, palavra e direção espiritual às famílias, precisamos do seu apoio agora. Essa programação não é apenas rádio, é um instrumento de Deus. É uma voz ativa em Curitiba. É um altar levantado diariamente para fortalecer vidas. Se você já foi alcançado por essa obra, se uma palavra já renovou sua esperança, se uma oração já sustentou você, hoje é dia de se posicionar. Contribua, semeie, faça parte da sustentação desta missão. Pix celular 41 9 9615 5162. Repetindo, Pix celular 41 9 9615 5162. Não deixe que essa voz se cale. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Mas Ele usa pessoas comprometidas para manter a obra de pé. Que Deus multiplique 100 vezes mais cada semente colocada com fé. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, Quem Impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.